Se você pensa que a sua vida está estagnada, se você tem o sentimento de que você não está seguindo na direção certa, se você pensa que deveria mudar a sua vida, mas não vê um caminho, não vê uma saída, esse vídeo é para você. E esse vídeo é um pouco diferente porque eu não quero ensinar nada para você, mas sim ter uma conversa de amigo. Então, se você estiver disposto a me ouvir por alguns minutos, eu deixo o convite aqui de você acompanhar esse vídeo, porque eu sempre trago aqui, volta e meia, um vídeo que relata algo que está acontecendo na minha vida e como a minha visão de hoje me ajuda tremendamente a vencer esses desafios psicológicos que a gente cria. Porque são, na verdade, desafios psicológicos. Esses pensamentos, esses sentimentos, esses estresses, essas ansiedades que a gente acaba criando. Meu nome é Jardel Gambetta, seja muito bem-vindo ao canal Frequência e Consciência. Esse é um canal que eu trago relatos pessoais, mas que eu trago também conteúdos de autoconhecimento, despertar da consciência. Bom, eu sempre tive essa sensação de que para que eu pudesse evoluir, estar progredindo na minha vida, eu precisava ter ou um curso diferente, ou eu precisava ter adquirido algo, né, a mais na minha vida, seja um bem material, ou eu precisava estar ganhando um salário maior. E por incrível que pareça, hoje ainda essas coisas me influenciam. Ainda assim, essa parte da minha realidade ou essa realidade mais voltada realmente à minha situação de vida ainda me influencia, ainda mexe com o meu emocional. Mas o que transformou e o que me ajuda muito hoje, quando acontecem essas crises existenciais, e eu já vou te explicar o porquê que eu chamo de crise existencial, eu consigo voltar para a minha base ou ter um alicerce mais profundo. E eu tenho certeza que é isso que faz a grande diferença para que eu realmente não entre em desespero ou para que eu não me perca nesse medo que a minha própria mente cria. A grande transformação, a grande virada de chave que aconteceu comigo foi realmente eu perceber por experiência própria minha, e aí não depende, né, de outra pessoa, não depende do mundo, não depende se você vai acreditar ou não, mas a experiência que eu tive pessoal e que eu consigo muitas vezes voltar para esse estado de presença, né, de consciência que eu falo, que é a consciência de que eu não sou aquilo que eu estou pensando. Eu não sou os pensamentos, as telas mentais, eu não sou o raciocínio que está criando o medo, que está criando toda essa névoa que me tira dessa consciência. Porque a base que eu falo aqui é a consciência do que você não é. É muito difícil e talvez muito limitado tentar falar para você o que é aquilo que você é em essência, ou o que é aquilo que eu realmente sou. Mas, obviamente, é algo que eu tenho muito claro, que quando volta alguma dessas crises existenciais, essas crises de identidade, é porque de alguma maneira eu deixei com que a minha atenção se prendesse novamente em um pensamento, em uma memória, em uma parte da minha realidade que eu não deveria dar tanta atenção, ou que eu não deveria colocar ainda assim a minha identidade sobre ela. Mas eu estou abrindo aqui para você essa conversa porque é algo tão automático, algo tão despercebido, que obviamente, conscientemente eu não faria isso. Nem e é o que eu sempre trago, né, ninguém conscientemente vai criar sofrimento para si próprio. Mas eu percebo que isso acontece quando deixamos novamente a nossa atenção deslizar para algo que não somos. Porque todo sentimento de medo, toda falta de confiança na vida, toda falta de plenitude, de paz, talvez palavras tão fortes e muitas vezes parece tão distante da gente, mas todo sentimento que lhe tira da tranquilidade de você viver com calma o momento que você está vivendo agora, tudo isso, no meu entendimento hoje, acontece apenas por um motivo: quando nos perdemos da consciência do que somos.
E quando perdemos essa consciência, a gente cria essa crise de identidade, que nada mais é a reação automática da nossa mente, tentando ainda buscar o controle, tentando controlar a situação, mas nessa necessidade de controle se perde em si mesmo. Porque o ego é esse nosso falso eu. Esse falso eu que a gente se identifica, essa pessoa que talvez hoje ainda você acredita que é, a pessoa que eu acho que eu sou, que eu deveria ser, o que eu talvez penso que eu deveria me tornar, porque a sensação de que não estamos progredindo é a falta de presença e e de realmente de consciência sobre a vida, porque a gente está daí preso novamente em uma história, em um progresso visível aqui no mundo material. Então essa sensação, esse pensamento, ele surge dessa identificação. O processo mais profundo de autoconhecimento, de espiritualidade, se trata de um processo de dissolução. De você deixar de se identificar com aquilo que você aprendeu a se identificar. Você deixar de colocar a sua atenção naquilo que você aprendeu a colocar a sua atenção. E é muito difícil. Por quê? Porque para o ego, para a sua mente, para esse falso eu, é como se você tivesse que deixar de existir. Porque, como muitos autores falam, não é eu que estou falando, isso não vem somente de mim, mas essa desconstrução é uma morte interior. É uma morte você aquietar a sua mente. Mas é uma morte consciente. É uma morte onde você percebe, poxa, tudo isso que eu mantinha vivo, todos esses significados, tudo isso, todas essas visões distorcidas sobre o que eu era, só existia na minha mente e na minha capacidade de se identificar com informações que outras pessoas me passaram. Então, se você pensa ainda hoje que não está progredindo, aproveite essa oportunidade. Talvez se você está vendo e assistindo ainda esse vídeo, não é por acaso. É porque a vida está querendo te chamar de volta. De alguma maneira, te tirar dessas ilusões, desses caminhos prontos, dessas progressões ilusórias. Por quê? Porque quando eu falo a vida está querendo te chamar, não é Deus, não é um ser fora de você, é a sua existência. A sua existência está querendo te chamar de volta para aquilo que realmente é significativo, para realmente aquilo que importa. Porque mais cedo ou mais tarde, né, sua situação de vida ela pode mudar, pode ser favorável ou não, mas o que importa é aquilo que você sente, aquilo que talvez hoje nem faça tanto significado assim pra você. Porque eu falo isso pra você e tô refletindo aqui sem nenhum script, sem nada programado, e eu logo já vem esse raciocínio na minha cabeça, né? Mas como assim? A vida tá me chamando de volta para o quê? Porque na maioria das vezes a gente não percebe que existe uma outra forma de experienciar a vida. A gente existe uma outra forma de sentir a nós mesmos. E é isso que eu trago para você como um relato. Existe, existe essa referência interna. Existe esse referencial interno que a gente pode desenvolver. Então, muito provavelmente, se você está com esse sentimento, muitas vezes é um sentimento que nos joga para baixo, porque lá no fundo parece que a gente sente que não precisa ser assim. Por que essa resistência toda? Por que todo esse trabalho? Onde eu preciso chegar? Ou o que eu quero chegar com isso que eu estou fazendo, né? Por que precisa ser essa luta? Porque a maioria das pessoas, e eu já pensei muito assim, e como eu falei, volta e meia eu caio nesse pensamento ainda, de que estou fazendo pouco. Não estou fazendo o suficiente do que eu precisaria para mudar a minha realidade. Embora eu tenha essa compreensão interna, ou essa base interna em que eu posso voltar. Mas pense comigo, a vida está nos chamando de volta. E uma grande verdade é: a vida é agora. O agora, não os fatos e as situações que estão acontecendo na sua vida, mas a sua atenção de volta nesse momento, na sua respiração, na tela da sua mente, para você trazer luz para isso que está criando a sua realidade. A vida é o agora. A vida é a sua respiração nesse exato momento. A vida não é um pensamento, a vida não é uma memória, não é uma imaginação, porque tanto memória quanto imaginação, elas são apenas ferramentas. Uma capacidade aí incrível que o ser humano tem de criar várias realidades ou de viver várias realidades
na mesma. Porque você agora, nesse momento, pode fechar os seus olhos e viajar para muito longe. Você pode viajar e se imaginar em qualquer outro cenário, mas ao mesmo tempo, se a gente está sempre viajando nesses cenários, mas não volta para casa, o que acontece é que ficamos perdidos nos cenários. Esses cenários, como eu falei, você pode fazer conscientemente. Olhar para a tela da sua mente, se colocar em um local diferente, visualizar uma cena diferente, tudo isso você pode fazer conscientemente. Mas a maioria das pessoas, por muito tempo eu, talvez ainda hoje você, pode estar fazendo isso de forma inconsciente, que seria uma forma automática. E quando a gente está viajando, então, por todas essas cenas, por todos esses cenários, por todas as memórias, por todas as imaginações, mas não voltamos para casa, ou não sabemos voltar para casa, para o agora, para esse momento, é aí que criamos o sofrimento. É aí que nos sentimos perdidos no mundo. Por quê? Porque essa sua casa é a calma, é a tranquilidade, é aquilo que não poderíamos nem dar um nome, nem uma forma, nem uma imagem. É apenas você estar em paz com o seu ser. É você sentir uma energia que a própria mente não consegue nomear, conceituar. Isso é voltar para casa. Voltar para o agora é voltar para a sua paz, a paz que está na vida que você é e não na situação de vida. Porque na situação de vida todos nós teremos sempre grandes desafios e muito provavelmente existe sempre um desafio para a gente vivenciar e enfrentar. Mas se a gente tem esse roteiro para voltar para casa, essa é uma excelente oportunidade de reconhecermos que se algo fora está ruim, se estamos realmente frustrados, né? Se estamos nos desiludindo com a realidade, com aquilo que estamos vivendo, é uma oportunidade de você olhar para dentro, voltar para si. Desilusão é o mesmo que desfazer a ilusão. Embora seja difícil de a gente aceitar, de a gente entender essa verdade, mas todo sofrimento, em última análise, como dizia o meu grande mestre, ou um dos grandes mestres que fazem a diferença e fez a diferença na minha jornada, Eckhart Tolle, todo sofrimento, no fim, é uma ilusão. Quando você perceber, então, né, que sofrer é inútil, você deixará de sofrer. É mais ou menos, ele quer dizer da seguinte maneira, né? Se mais cedo ou mais tarde a gente perceber que não adianta sofrer, que não adianta a gente resistir, que não adianta a gente querer sempre mudar a nossa vida, que muitas vezes quando a gente está nessa resistência, nessa força de mudar a nossa vida, é na verdade um, um despertar para a gente mudar é a nós mesmos. Mudar é nosso pensamento, é nossa forma de sentir, é nossa forma de se relacionar com a vida. Então desenvolver esse olhar é necessário, esse olhar para si mesmo. Eu não queria estar ensinando nesse vídeo, mas a gente acaba sempre, parece que fazendo uma palestra, né? Mas era para ser um vídeo realmente como se você estivesse escutando um amigo que está relatando algo que já aconteceu na vida dele. E para você talvez faça sentido. E volta e meia eu passo por essas frustrações, essas identificações novamente. Essas crises existenciais, essas crises de identidade. Isso é mais comum do que você pensa. Hoje, porque, claro, eu vejo todas as pessoas que vivem estressadas, todas as pessoas que vivem com ansiedade, ou todas as pessoas que têm ataques de raiva, como crise de ansiedade. Desculpa, como crise de identidade. Por quê? Porque você, se estivesse firme na sua verdadeira identidade, na consciência do que você é, na consciência de que você está aqui é a coisa mais importante. Se você não estivesse perdido em um pensamento, em uma definição, em uma forma de olhar para a vida, não, isso deveria ser assim, e aí vem a raiva. Se você não estivesse perdido nisso, não existiria essa crise. Você iria olhar para a situação? Bom, é isso que a situação apresenta. O que eu posso fazer? Posso piorar ela com a minha raiva? Vou piorar ela com a minha não aceitação?
Então, na verdade, a gente está sempre numa crise de identidade. Não é uma crise com o outro. Não é uma crise com a vida, com a minha situação financeira, não é uma crise com o meu trabalho, não é uma crise com meus amigos, não é uma crise com uma pessoa estranha que não nos respeita às vezes. É a crise consigo mesmo. Porque no fim estamos sempre nos relacionando primeiro conosco mesmo, com os nossos pensamentos. E talvez é isso que você precisa começar a perceber. Recentemente agora eu estou escrevendo um projeto, né, meio que relatando até para mim mesmo o que foi a minha jornada, tentando buscar, talvez não seria um método, porque no autoconhecimento não existe método único para todos, mas seria uma forma de apresentar para você o que é esse processo de despertar. E eu estou chamando de revelação. Estou usando mais com frequência essa palavra, revelação. Porque quando algo é revelado a você, não lhe ataca mais, né? E até agora, no próximo sábado, se você está vendo esse vídeo, então antes do dia 8/8, eu deixo o convite para você, eu vou estar fazendo, né, no ano de 2026 nós estamos, e no dia 8/8, agora o próximo sábado, eu vou fazer uma live imersiva, principalmente para tentar explicar, passar para você a visão de que existe uma lente aí, entre você e a realidade. Porque essa foi uma das primeiras revelações que aconteceram na minha jornada. Você reconhecer que existe um pensamento, existe algo que está sempre entre a experiência real e a sua essência, ou que está tirando a sua capacidade de perceber a si mesmo também de forma mais completa. Se percebermos que existe essa lente, eu já percebo e eu cheguei na conclusão que é um grande passo, até mesmo para aqueles que nunca estudaram autoconhecimento. Você ganha um poder enorme sobre as suas próprias lentes, sobre a sua forma de pensar, porque você já não vai estar mais tão preso em definir de forma automática tudo o que está acontecendo na sua vida. Para finalizar esse vídeo e não deixar você assim só com expectativas, se você está passando por um momento onde acredita que não está tendo progresso, pare, busque fazer uma respiração consciente, busque de alguma maneira, seja da sua maneira, seja a forma que você encontrar, a ferramenta que você tem para usar, seja um áudio, né, um vídeo que você escuta que lhe traga um pouco mais de tranquilidade. Coloque e apenas fique com o momento presente. Tente não definir isso como bom ou como ruim. Olhe para isso e perceba: isso é o real. O que eu estou sentindo é irreal, mas o que está acontecendo agora é o agora. Tente voltar para o agora de alguma maneira. E a gente volta para o agora, a gente volta para a calma quando a gente desacelera. Infelizmente é isso. Vai contra totalmente os nossos pensamentos, obviamente, vai contra totalmente a nossa maneira de já querer resolver, de querer fazer algo, talvez de fazer uma atividade diferente para nos distrair, talvez até mesmo assistir um filme para sair da nossa realidade, porque a gente acredita que essa é a saída mais fácil. Mas não é. Se você tem esse sentimento, se você tem esse pensamento de que você não está progredindo na vida, pare. Pare, porque muito provavelmente, se você não faz essa parada, essa autoconsciência, esse autorreconhecimento, de aproveitar essa oportunidade de olhar para a sua existência, para a vida de forma diferente, você pode entrar novamente em um novo caminho e se distanciar mais ainda do seu alvo, daquilo que realmente importa. E olha que isso é a coisa mais comum. A gente sair de uma frustração, sair de um sentimento e entrar em outro. Justamente porque é muito mais fácil a gente apenas mudar de direção e não reconhecer que o mais importante já está aqui, já está no agora, que é a vida que você é. Então, honro e agradeço muito a sua atenção nesse vídeo. Se gostou, deixa um like, convido novamente a seguir o canal. E se você está vendo aqui, então, antes do dia 8/8, hoje é dia 4/8, eu deixo o convite para você participar dessa live às 8:08 da manhã, no dia 8/8, aqui mesmo no YouTube. Um grande abraço, até um próximo vídeo, até um próximo encontro. Tchau, tchau.